escrever. Vamos orar para a gente começar a palavra? Vamos? Senhor, muito obrigado por esse dia, por esse momento, pela vida de cada irmão aqui. E eu peço que mais uma vez o Senhor fale conosco, Senhor. A Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra é poder. A Tua palavra é escudo para nós. E é sobre a Tua palavra que nós hoje nos reunimos. Essa palavra que nos é revelada no dia de hoje. Então fala conosco, Senhor. Não permita que a verdade da Tua palavra seja encoberta de nós, mas revela a nós o Teu coração. Fala conosco, porque desejamos ouvir a Tua voz, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Ouvi uma história de um homem que ele recebeu uma oportunidade de estudar, de trabalhar fora. Ele não quis ir porque ele tinha uma namorada e ela não poderia ir. E o pai dessa menina só permitia ela casar depois que ela se formasse. E eles se casaram. Depois de 5 anos juntos, eles se casaram. E aquele casamento aconteceu, eles comemoravam o dia do namoro, o dia do noivado, o dia do casamento, aquela coisa linda. 4 anos depois, aquele marido vira para a esposa e diz assim: eu não te amo mais não, vamos terminar. E a pergunta hoje para nós é: quanto tempo leva para se apagar uma paixão? Quanto tempo leva para apagar uma paixão? Depende do tempo que você gasta para cultivar esse sentimento. Quanto tempo leva para apagar uma paixão? Depende do tempo que você deixa para amanhã, para acertar as coisas que deveriam ser resolvidas hoje. Quanto tempo leva para apagar uma paixão? Depende do tempo que você deixa a raiva se transformar em amargura no seu coração, porque você não trata as coisas, e aquilo vai corroendo você, vai corroendo a sua alma, vira um ressentimento. Quanto tempo leva para apagar uma paixão? Depende do tempo que você não quer gastar com outro que você está ali apaixonado. Quanto tempo leva para apagar uma paixão? Depende de quanto tempo a gente leva para dizer o eu te amo novamente. As paixões, elas vêm, vão. E se elas não forem cultivadas na nossa vida, o que acontece com elas? Elas morrem. Isso acontece na nossa vida emocional, sentimental, mas acontece igualzinho na nossa vida espiritual. Tem gente que começa a sua trajetória com Deus numa paixão, num fogo, numa alegria. Glória a Deus, Ele mudou minha vida. E você fica feliz com Jesus. E aí você fala assim: eu vou testemunhar de Jesus para todo mundo. Aquela coisa maravilhosa. E aí a pergunta é: quanto tempo dura uma paixão? Depende. Depende se você está cultivando relacionamento com esse Deus. Porque só serve a Deus quem de fato cultiva um relacionamento real com Ele. Você pode fazer muita coisa dizendo que você está falando para Deus, mas se você não tiver um relacionamento com Deus, você não está servindo a Ele. Depende se você está só no discurso ou se você está na prática. Se você lê Bíblia, se você ora, porque assim, a Bíblia e a oração é só a base. A gente primeiro recebe isso e depois nós vamos praticar, depois tem a prática. Quantas pessoas, gente, estão apáticas
e estão dentro da igreja nos dias de hoje. E eu queria ler um texto com vocês que está lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3. A partir do verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Mas como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele, ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, gente? Essa é uma das cartas para as igrejas da Ásia. São cartas reais, enviadas às 7 igrejas da Ásia. E alguns estudiosos, eu quero reforçar que eu não estou dizendo que isso é a verdade, eu estou trazendo uma ideia, né? Alguns estudiosos têm entendimento de que as 7 igrejas descritas em Apocalipse representam os 7 estágios da igreja ao longo da história. A reforma protestante, o momento da Idade Média, o momento disso, o momento daquilo. E esses estudiosos acreditam que a igreja de Laodiceia representa a igreja dos últimos dias, a igreja que nós estamos vivendo hoje. E que igreja representa, o que essa Laodiceia representa? O que representa essa igreja? Uma igreja morna, uma igreja que vive apostasia. O que é apostasia? A apostasia é quando eu começo a ser o Deus da Bíblia. É quando a Bíblia não é mais a palavra de Deus para a minha vida, eu é que determino. Por exemplo, a Bíblia diz assim: você é vencedor, os seus celeiros serão fartos. Aí você fala assim: amém, glória a Deus. Isso é para mim. Eu vou derrubar isso aqui a qualquer momento. Acho que vou tirar aqui. Isso é de quem? Do Paulo? É? É teu, Paulo? É? Só para não causar acidente. Aí está escrito lá, ó, ser vencedor, os seus celeiros vão ser fartos. Você fala assim: glória a Deus, isso aqui é para mim, eu recebo, eu tomo posse. Aí a Bíblia diz assim: ó, namoro não é casamento não, hein? Sexo é coisa para quem está casado. Aí você fala assim: não, isso aí não é para mim não, porque o tempo mudou. A Bíblia fala assim: você será mais que vencedor, a luz da alegria brilhará na sua vida. Às vezes você fala assim: meu Deus, eu tomei posse. Mas a Bíblia fala assim: ó, os meios não justificam os fins não.
Se o meio é ilícito, você não deve seguir esse caminho. Você fala assim, calma aí, vou perder esse dinheirinho aqui, não vou nada. Senhor, fica tranquilo, que eu não vou perder esse dinheiro não, mas eu vou dar o dízimo. Aí você começa a dizer assim, não, hoje em dia, todo mundo faz isso, irmão. Apostasia é quando a gente começa a fazer as coisas que Deus condena. É quando a gente começa a não ter a bênção de Deus na nossa vida, porque Deus não abençoa a nossa desobediência. Tem coisa na sua vida que você jogou, muita coisa na sua vida você jogou fora porque você é desobediente. Tem muitas coisas que estariam na sua vida se você tivesse sido obediente. Mas glória a Deus que o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus bondoso. O nosso Deus é um Deus de segunda, de terceira, de quarta, de quinta chance. E Ele não desiste de nós. Você pisa na maionese, você pisa no tomate, na goiabada, você pisa em tudo, irmão. Tudo que puder pisar, você pisa, você escorrega o tempo inteiro. E tem gente que escorrega e não quer levantar mais não, né, irmão? Fica lá no chão. Aí Deus olha, você lá escorregado, olha e fala assim, é meu filho isso aqui, ó. Ele está assim, capeta, ó. Ele está assim. Mas você não vai ceifar a vida dele não, porque eu tenho um plano na vida dele. Ele vai se levantar daquele lugar. Irmãos, é uma situação complicada essa da igreja de Laodiceia. Por quê? Porque a cidade de Laodiceia ficava num lugar chamado Vale do Lico. E esse vale era composto por 3 cidades. A primeira cidade era uma cidade chamada Colossos. Era uma cidade conhecida pelas suas águas frias. Guarda essa informação. Colossos era conhecido pelas suas águas frias. Há uma segunda cidade que tinha ali, se chamava Hierápolis, que era conhecida pelas suas águas termais. Eram águas quentes. E tinha a terceira cidade, que era Laodiceia, que não tinha fonte de água. E aí, o que acontecia? A água, até ela chegar em Laodiceia, o que ela ficava, irmão? Morna. Era uma água que não era de boa qualidade. As pessoas bebiam, assim, elas sentiam ânsia de vômito. Já aconteceu com você, por exemplo, você deixou uma garrafinha de água no seu carro. Aí você está na rua e você entra no seu carro e dá aquela sede assim em você. Aí você olha aquela esperança. Qual é a esperança? A garrafinha de água que está no seu carro. Aí você fala assim, vou matar minha sede. Mas o seu carro ficou lá no sol, vira aquele micro-ondas, não é isso? Aí quando você pega a garrafinha de água, assim, sua boca está seca, você pega a garrafinha de água, quando você vai beber aquela água, ela está morna. Qual a vontade que você tem na hora, gente? Cuspir. Chega a dar embrulho. Não desce. E Jesus fala com a igreja de Laodiceia, fazendo esse paralelo da realidade que eles viviam ali, e falou assim, ó, a atitude de vocês, a vida que vocês têm vivido, lembra quando você bebe essa água aí? É a mesma sensação que eu sinto com vocês. Isso é forte, não é, gente? Jesus falar que dá vontade de vomitar alguém, irmão? Pastor, qual era a atitude de Laodiceia que fazia todo esse problema? Bom, primeira coisa que você tem que entender é que Laodiceia era uma cidade muito rica. Laodiceia era conhecida pelos seus ouros, por mina de ouro, pelos bancos que tinham.
Laodiceia também era conhecida pela fabricação de tecidos. Eles eram uma cidade renomada. Talvez hoje a gente falaria assim, você vê uma roupa assim, muita gente fala assim, de onde você comprou? Em Milão. Você fala, meu Deus do céu. Talvez naquela época eu falaria assim, de onde é? De Laodiceia. Eles se orgulhavam daquilo, produziam casacos, roupas finas, era coisa de primeira. Tinha mercado. Aí você fala assim, pastor, parece até uma cidade assim. É isso mesmo. Talvez Laodiceia seria, até nos dias de hoje, uma cidade muito mais avançada do que algumas cidades no Brasil, nos dias de hoje. Lógico que eu não estou falando de eletricidade, carro, nada disso. Mas o comércio e a riqueza que eles tinham era fantástico. Eles tinham teatros, irmão. Eles tinham a cultura. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ou de ver em algum vídeo, alguma coisa, mas em Cesareia de Filipe tem um teatro lá que é uma coisa impressionante. Eu já tive a oportunidade de ir lá. E é um negócio assim, uma acústica, irmão. Quem cantou lá, assim, gente tranquila, assim, um Pavarotti, uma Madonna. Que tem uma acústica, assim, é um negócio que as pessoas vão lá. Era a tecnologia da época. Cesareia de Filipe, eles tinham essa cultura, eles tinham dança, eles tinham teatro, eles tinham todas essas coisas. E o que eles tinham mais? Eles eram uma cidade conhecida pela medicina deles. Eles desenvolveram um pó chamado pó de Frígia, que era um medicamento de fato que as pessoas passavam nos olhos ou nos ouvidos e curava. Eles eram muito avançados. Então Laodiceia era conhecida pela medicina, pela produção de tecidos, de roupas, era conhecida pelos ouros. Lá tinha centro cultural, tinha shopping, tinha tudo, irmão. Era o lugar. Aí o que começou a acontecer? As pessoas começaram a ganhar dinheiro e elas começaram a ficar autossuficientes. Elas por si só se bastavam. Ela falava assim, hoje eu estou aborrecido assim, eu vou lá no Village Mall, vou lá no Barra Shopping e vou comprar assim uns 15 mil reais de roupa, entendeu? Que eu estou com a minha cabeça assim estourando de preocupação. Aí o cara falava assim, hoje eu estou tão chateado que eu vou pegar um restaurante assim bom, sabe? E vou lá, vou gastar. Ah, hoje eu estou chateado, vou pegar vou dar um rolê ali na França, ali rapidinho. E aí, o que começa a acontecer? Eles começam a se achar autossuficientes, eles começam a perguntar assim, para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo, eu posso fazer tudo. E isso, irmão, era uma cultura que a cidade vivia. Você está entendendo isso? A cidade vivia isso. E essa influência chegou na igreja de Cristo em Laodiceia. O povo que era apaixonado por Jesus ficou influenciado pelas riquezas que tinham na época. Esse microfone tá picotando, não tá? Ou é impressão minha? Tá, né? Obrigado. Então o povo de Jesus, que era apaixonado pelo Senhor, começou a ficar empolgado com as coisas desse mundo. Ficaram mornos, começaram a viver uma vida cristã, mais ou menos. Agora está muito oca aí a voz, hein? Começou a viver uma vida cristã mais ou menos. E aí, leu a Bíblia hoje? Não sei. Se der. E aí? E oração? Vai dar microfonia aí.
E oração? Não, se der um tempinho hoje, eu oro. Se der um tempinho hoje, eu oro. Vai, testa lá, me dá. Se der um tempinho hoje, eu oro. Se for possível, se aquele você vai buscar violão, não, vamos ver se vai dar, mais ou menos. Agora esse povo, que é o povo de Deus na Odisseia, começa a não ter aquela paixão pelo Senhor. Eles começam a ficar mornos. Deus agora não é mais o centro da vida deles. Quando a Bíblia diz, eu quero que você entenda isso, quando a Bíblia diz que é mais fácil um rico passar por um buraquinho lá da agulha, que um camelo, né? Passar pelo buraquinho da agulha do que um rico ir para o céu, não é porque Deus não gosta de rico não, irmão, não é isso não. É porque Ele sabe, irmão, que quando a riqueza chega, quando as possibilidades, os contatos, aquilo que você tem chega na sua mão, geralmente a gente tem essa crise de se achar autossuficiente. Você diz assim, não preciso de nada. Irmão, e você vê alguém assim pobrezinho, o cara não tem dinheiro, ele não tem cartão de crédito, ele não tem amizade com ninguém importante, não tem nome limpo. Aí o cara chega para ele e fala assim, você crê em Deus, você crê em Jesus? Ele fala, amigo, eu só posso crer nele, que eu não tenho outra, nem o nome está limpo, eu não tenho outra alternativa. Aí, por isso quando você vai na África, você vê algumas coisas assim que são meio escandalosas para nós. Por quê? Porque peguei de manhã aqui, o envelope ficou. Como é que a gente dá oferta aqui? Aqui não, na igreja dos outros. Aqui não tem isso não, tá? Só no dos outros. Como é que a gente oferta? A gente oferta assim. Pega o envelope, aí você fala assim, Senhor, vou dar o dízimo, né? Porque senão vou ser amaldiçoado. Aí você olha assim, você fala assim, acho que eu vou nem olhar. Fala assim, Senhor, tu sabe que eu queria comer no fogo de chão hoje. Esse dinheiro que eu vou dar aqui, se eu podia ir lá comer fora hoje. Aí você dá quase assim, é quase um martírio, uma ovelha muda ainda ao matador. Você dá assim, ó. Aí você chega num culto, vou falar por onde eu fui, né? Eu não conheci o continente africano inteiro, conheci lá só África do Sul e Moçambique. Aí Moçambique assim, as pessoas numa alegria, irmão. Eu estava contando de manhã que eu nunca mais vou esquecer, no momento de louvor lá, de oferta, eles pegaram um balde, cara, e eles começaram a bater, que parecia que era uma bateria, porque eles são muito musicais, eles fazem som, não sei com a boca que eles fazem, que parece que você está numa orquestra assim, mas eles só estão cantando. Eles vão dançando, levar oferta, eles chegam, uma alegria que você fala assim, meu Deus do céu, irmão. Isso aqui é diferente. Eu quero dizer para você que essa igreja de Laodiceia, Deus falou assim, eu estou com vontade de vomitar vocês são mornos. Eu preferia que vocês fossem frios, porque a pessoa que é fria, ela sabe que é fria, sim ou não? A pessoa que está longe de Jesus, ela sabe que ela está longe. Quando você vai conversar com ela de Jesus, ela diz para você assim, eu sei que eu estou errado, eu tenho que voltar. É assim ou não é? Agora o morno, irmão, o morno ele vive a vida dele achando que está tudo bem.
O morno, ele tem a sensação de que está tudo bem, está tudo certo. O morno acha que a minha vida tá seguindo. Aí é assim o morno é assim, ó, um pecado no sábado, um cultinho no domingo. Segunda, um pecado. Terça, um pecado. E depois tem a quartinha da resposta. Pecadão na quinta. Mas sexta você fala assim, poxa, o culto da base foi forte, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Gente morna não muda o mundo. Gente morna envergonha o evangelho. Infelizmente, os mornos são as pessoas que fazem as outras pessoas desconfiarem e não acreditarem no poder de Deus na igreja, que o poder de Deus está na igreja. E essa igreja estava assim, irmão, eles estavam perdidos. A igreja de Laodiceia não sabia para onde ir. O som ainda está muito fechado. Tem algum microfone aí não para me ajudar? Senão eu vou pregar na voz, hein, gente. Depois você vai me dar pastilha aí. Aí Deus fala para eles assim, ó, vocês estão vivendo uma vida de ateus práticos. Sabe o que é o ateu prático, irmão? O ateu prático, será que vai? Senhor, estou até com medo. Oi, foi? Meu Deus, glória a Deus. O ateu que não é prático, preste atenção, ele é assim, ele diz assim para você, ó, não, eu sou ateu. Esse é o ateu que não é prático. Ele verbaliza isso. Ele diz, eu não sou ateu. O ateu prático é aquele que diz assim para você, eu acredito em Deus. Eu creio em Deus, eu acredito. Mas vive como se não acreditasse. Os planos dele não tem Deus, as prioridades dele não englobam a Deus, nem a obra de Deus, as metas dele não envolvem o reino de Deus, só envolvem a vontade dele, as paixões dele, os bens que ele sonha em ter. Irmão, isso talvez seja pior do que dizer que não acredita em Deus. O texto diz no versículo 14, diz assim, ó, estas coisas diz o amém. Querido, deixa eu te falar, Jesus é a palavra final. Essas coisas diz o amém é o assim seja. Jesus é a palavra final. Jesus é aquele que tem um controle da tua história, da história da tua vida. Jesus é aquele que tem o poder de mudar a tua história de um dia para a noite, de virar a roda da tua vida. Jesus é aquele que pode transformar, restaurar uma família completamente. Mas o texto diz mais, ele diz assim, ó, no verso 14, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é a testemunha de Deus de tudo que foi feito na humanidade. Jesus é a testemunha de tudo que foi profetizado. Jesus é a testemunha de que Deus preparou um plano para que o homem pudesse viver perto dele. E Jesus veio à terra para nos ensinar o caminho de volta a Deus. Ele pagou um preço na cruz por isso. Um homem inglês, ele em Israel, ele estava olhando uma paisagem, ele olhou aquela paisagem assim, e ele viu que a formação daquela paisagem, daquela montanha, né, parecia com uma caveira.
E aí, ele lembrou que o lugar que Jesus foi crucificado se chamava isso, Caveira. E aí ele foi lá, limpou e falou assim: rapaz, isso aqui deve ser o lugar da crucificação. Aí ele lembrou que tinha que ter um túmulo, um jardim do túmulo perto. E aí ele identificou que tinham perto, mas o texto diz que o túmulo em que Jesus foi colocado era um túmulo novo, era de José de Arimateia. Você lembra disso? Então ele foi olhar lá, foi escavando, e ele viu que aquele túmulo não tinha sido completamente acabado, terminado. Ele comprou aquele espaço todo lá, e eu fui a Israel em 2017, eu tive esse privilégio. Eu peço a Deus que Ele me dê um dia a oportunidade de voltar naquele lugar. E que se você tem esse sonho, que Deus te leve lá também, porque é uma experiência realmente maravilhosa. E eu, desde me converti e descobri, que existia tudo isso, um dia eu vi uma foto, algum vídeo dessa tumba de Jesus, Quando você vai lá, os historiadores estão lá, vão dizer assim: olha, a gente não tem como afirmar se foi aqui, não tem nenhuma prova histórica, então não se sabe ao certo se foi lá ou não, Mas eu lembro que quando eu vi de longe, eu era um adolescente, eu vi aquela porta escrita assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu lembro que quando eu vi aquilo se tornou o sonho do meu coração, de ir a Israel e ver aquele lugar. E um dia Deus me levou lá. Eu não sei se foi ali que Jesus foi colocado ou não, irmão, mas aquilo ali tem uma representação muito forte. Quando eu estava ali, eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus do céu, gente, será que ele passou por aqui? Você pode entrar assim, fazer meio que um caminho. Eu falei: gente, será que ele ficou aqui? E aí todo mundo que estava lá reunido assim, que estava naquela caravana, começou a cantar aquele louvor assim, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito, em verdade, declarar do meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Irmão, que experiência! Ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu falei: meu Deus, ele é a testemunha fiel, ele é o amém. Mas o texto diz mais, o texto diz que ele é o princípio da criação de Deus, ele é o início e ele é o fim, tudo se resume nele, a sua história desde o início. Ele te conhece, ele sabe tudo sobre você, ele te acompanha, ele sabe quando você fracassou, ele sabe quando você acertou. Não tem nada que você precisa esconder de Deus, não há nada que você precisa ter vergonha de falar com esse Deus. Quando a apatia marca a vida de alguém, nós podemos afirmar algumas coisas. Primeiro, a apatia espiritual causa náusea em Deus. Deus deseja vomitar aqueles que são infrutíferos. Ô pastor, mas eu estou tentando, eu estou me esforçando. Não é sobre quem tenta e não consegue, irmão. É gente que diz que ama a Deus, mas abre mão da sua relação pessoal com Ele para viver uma vida morna nessa terra. E eu quero dizer para você que você está nessa terra aqui para fazer a diferença.
Você está nesse mundo para revelar a vontade do Senhor nessa terra. Você está nesse mundo para mudar o coração de pessoas. Você está nesse mundo para levar o poder de Deus para muita gente. Você está nesse mundo para sentir a glória de Deus sobre você intensamente. Você está nesse mundo para fazer algo sobrenatural. Você está nesse mundo para pegar sua mão cheia do poder de Deus, colocar sobre o enfermo e dizer para ele: seja curado em nome de Jesus. Você está nesse mundo para ver uma família ser restaurada pelo conselho que sai da sua boca. Você está nesse mundo, irmão, para mostrar a glória de Deus por quem passar pela sua vida. Você não pode ser infrutífero. Uma vez um jovem, ele tinha um carro. Tem gente aqui que não vai saber que carro é esse, hein? Uma Brasília, irmão. Você que está achando que é uma cidade, tinha um carro. Geralmente, quando você vê uma Brasília assim, geralmente é um carro já velhinho, né? Não sei que alguém guarde com muito carinho. Geralmente é um carro ali que está velhinho, né? Aí o cara era uma benção, ele tinha aquele carro velho, irmão. Ele era uma benção na igreja, ele servia a Deus, ele amava o Senhor. Mas ele passava uma dificuldade financeira muito grande. E aí, ele um dia pediu assim: Deus, eu quero passar num concurso, me abençoa aí. E ele passou nesse concurso, e ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ficar bem de vida, ter as coisas, e foi ficando assim. E um dia, esse irmão foi pego num problema no seu trabalho. Sabe qual foi o problema, irmão? Corrupção. Um homem que temia a Deus ficou morno. Um homem que temia a Deus perdeu a ligação, o amor que ele tinha com esse Deus. São as coisas que a gente vai fazendo, que a gente não vai entendendo, e a gente vai vendo que a gente vai perdendo essa ligação. É quando todo final de semana você tem alguma coisa para fazer, e você nunca pode estar na casa de Deus. Não é o contrário, que você vai descansar um dia, isso aí todo mundo tem que fazer, tá certo. Mas é quando tudo tem prioridade, irmão, menos você está buscando a Deus. É quando alguém fala com você assim: rapaz, vem aí, tem Atitude de Vida, é um momento de treinamento aqui com a igreja, é um pouquinho mais cedo. Você, pastor, deixa eu te falar, domingo é dia de eu dormir. Domingo eu durmo, pastor. Ah, é, irmão? Fala isso para Jesus quando ele voltar. Conta para ele que você não pode ser útil no reino porque você dorme. A verdade, gente, é que nada é muito difícil para quem ama. Quando a gente começa a ter muitas desculpas para as coisas da nossa vida, a gente tem que pensar nisso. Nada é muito difícil para quem ama. Você lembra na sua vida, mulheres, as mulheres aqui, hoje é dia da mulher, né? Você lembra, mulher, que você está aqui, você era tão apaixonado, que você ficava apaixonado vendo até Sessão da Tarde, você lembra disso? Você lembra disso? Você ficava lá, via aqueles filmes, você falava assim: meu Deus, você ficava apaixonado. Aí, as mulheres que são jovens há mais tempo aqui da nossa igreja, aí, quando estava lá vendo televisão assim, aí aparecia um Fábio Júnior, você fala: meu Deus, eu vou casar com ele, com certeza. Aparecia um Paulo Ricardo, você fala assim: isso aí, ele vai me encontrar aqui, eu tenho certeza. Tem umas aí que tinham certeza que ia casar com o Menudo. Deus te achou hoje, não é? Tem umas que choravam: vou casar com ele, tenho certeza. É o Rob, né?
tinha adesivo, botava lá, poxa, eu tenho certeza, vai me achar aqui no Caxambi. Aí, tudo ficava apaixonado, aparecia alguém, era apaixonado, não sei o quê. Aí você, aquele sentimento. Aí, você se converte, aí você vira servo de Deus e fala assim, eu sou servo desse Deus. Eu estou com Ele. Eu ando com Ele, Deus é tudo na minha vida. Ah, é? E como é que está a paixão? Como é que está a sua paixão por esse Deus? Não, pastor, eu estou tranquilo, eu estou de boa assim. Aquela fase, pastor, sabe aquela coisa que a gente sente quando a gente se converte, o primeiro amor? Aquilo é coisa que passa, quando a gente se converte. Quem disse que isso tem que passar? Quem foi que falou que primeiro amor é coisa de novo convertido? Primeiro amor, irmão, não é um sentimento, é um lugar onde a gente permanece em Deus. Jesus advertiu em Apocalipse, dizendo a uma igreja, eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Eu tenho a sensação que a gente é tipo uma panela que bota óleo assim, pode ser um óleo, um azeite, que você quiser colocar, aí você coloca ali, aí você acende o fogo, aquele óleo fica tão quente, irmão, que você taca ali um salgado, alguma coisa, uma batata que você frita ali, ela frita, aquele óleo frita ali, dependendo se for o salgado, se você tiver ali no temperado, frita, queima o salgado, está tão quente o óleo. Aí você apaga aquele fogo, aí a panela está com aquele óleo ali, com aquele azeite ali, mas agora ele não é capaz de fritar mais nada. Ele não alimenta ninguém. Se você coloca alguma coisa naquele óleo, as coisas ficam cruas. Eu tenho a sensação que às vezes nós somos assim com Deus. Nós temos uma temporada em que a gente liga o fogo e a gente está com aquele óleo fervendo, mas as coisas vão passando, você vai enfrentando coisas, você começa a dar desculpa para você ser uma pessoa morna na presença de Deus. Gente, já está acabando a hora, não é possível. Ainda tem muita coisa para pregar, gente. Vou correr. Tinha um menino chamado Cazuza, você já ouviu falar nele? Você vai falar assim, pastor, não era referência de vida não, mas eu não estou falando sobre isso. Mas era um jovem muito talentoso, não era? Sim ou não? E ele disse que ele, numa música, ideologia, eu quero uma para viver. Ele, você vê nas músicas dele que ele queria ser feliz, irmão. Ele tentou ser feliz na música, no rock, ele tentou ser feliz na bebida, na droga, ele tentou na maconha, ele tentou com mulher, ele tentou com homem, ele tentou tudo. Até o dia que ele pegou uma doença terrível e acabou partindo, né? Se eu pudesse conversar com ele, eu ia dizer para ele assim, ô Cazuza, eu tenho uma coisa melhor para você do que uma ideologia. Eu tenho algo que muda a nossa vida e traz a paz aqui para dentro e a alegria aqui dentro. Isso é melhor. Isso você não precisa ficar tentando ser feliz. Já tem, é Jesus, e quando Ele entra, tudo se encaixa na nossa vida. Tem um outro cara que já faleceu, chamado Michael Jackson. Irmão, você vai falar assim, pastor, também não era referência de vida não. Eu não estou falando disso, cara. Mas tu já viu que cara fora da curva que ele era? Já viu aquele menininho cantando na banda com os irmãos dele? Ele dançando a beça.
Ele viveu tanta coisa doida, o pai batia, você vai vendo aqueles relatos, né? A vida com os irmãos, ele era exposto a um monte de coisa, ele era criança, os irmãos mais velhos, levava ele para ver coisa errada, aquilo foi destruindo a cabeça dele. O cara ficou tão, ele era só uma criança, gente. Ele foi tão danificado na mente dele que o cara cresceu, ele construiu um mundo para ele, a Neverland. Que o prazer dele era levar crianças lá para conhecer aquilo, para mostrar aquele mundo, aquela fantasia que ele criou. Irmão, a primeira vez que eu vi esse cara, tu já viu ele fazendo moonwalk, irmão? Cara, a primeira vez que eu vi aquele cara, eu falei assim, ele não é normal não. É ou não é? Ele era diferente, pô. Ele era um cara que ele tinha, tudo dele era característico dele. Se você vê alguém com alguma certo tipo de roupa, você sabe que aquele cara era diferente. Como eu queria ter encontrado com ele e dito para ele assim: ô Mike, já com intimidade, né? Ô Mike, deixa eu te falar uma coisa. Você é fera demais mesmo. Deixa eu te falar, Jesus criou você bom desse jeito que você é. E posso falar, todos esses talentos que você tem, Jesus criou você assim um dia para quando você ir lá para as ruas de ouro que Ele preparou para os que serão salvos. É para você fazer esse moonwalk lá nas ruas de ouro. Tudo que Ele te deu isso aí, ó, para você viver na presença dEle. As pessoas estão desesperadas buscando referências para a sua vida espiritual. E na maioria das vezes, quando essas pessoas encontram, o que elas encontram? Um bando de crente chechelento, irmão, que reclama de tudo, que vive por dinheiro, que não pode liderar uma célula porque não consegue acordar cedo. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores? Quando eu olho para a nossa igreja, eu penso, meu Deus, como nós vivemos um crescimento tão rápido. Isso é coisa de Deus, mas eu sei que para Deus Deus pode fazer muito mais. Eu creio que os seus filhos serão pastores nesse lugar. O seu filho será um homem de Deus. A sua filha será uma mulher de Deus. Eu não sei onde ele vai pregar, não sei se ele vai ser médico, se ele vai ser pastor, engenheiro, o que ele vai ser, professor, mas eu sei que ele vai ser um pregador da verdade do Senhor, onde ele estiver, no que ele fizer. Rapidinho aqui, o que rouba a paixão e traz a apatia à igreja? Primeiro, a distorção do que é riqueza. O versículo 17 diz assim, ó: nós somos ricos. Essa igreja de Laodiceia disse: nós somos ricos. Eles começaram a achar que eles eram ricos porque eles tinham ouro, eles tinham uma indústria farmacêutica, eles tinham uma indústria fabril grande que sustentava ali o Império Romano. Eles ganhavam bem. Deixa eu te falar, se você acha que isso é riqueza, você está muito enganado. Riqueza não tem nada a ver com isso. Segunda coisa que faz a gente se afastar dos planos de Deus, a autossuficiência. O verso 17 ele diz assim: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Autossuficiência, irmão. Quando a gente consegue achar que a gente resolve porque a gente conhece um político bom, porque a gente tem dinheiro, porque o meu plano de saúde é bom, ou porque o meu condomínio tem uma ótima infraestrutura, a gente está perdendo a visão do que é a vida, do que é a riqueza. Essa não é a maior riqueza da sua vida. Se a maior riqueza da sua vida se chama dinheiro, você é muito pobre. A maior riqueza que você pode ter na sua vida é ter Jesus no seu coração. Ele é que traz paz e alegria.
com a alegria de Jesus aqui dentro. Lembra? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Essa é a maior riqueza, é ter Jesus aqui. Com essa alegria de Jesus, você pode, se você tem essa alegria, você pode lutar pelo resto. Mas se você tiver o resto e não tiver a presença dele aqui, a alegria dele, a paz dele, quando dá algo errado, quando um boleto se embola com outro, a pessoa tira a própria vida. Sabe o que mais afasta você do caminho de paixão por Deus? A autocomplacência. Como assim, pastor? Eles falaram assim: eu sou rico e abastado. Aí Jesus disse para ele: não, vocês são pobres, são cegos, nus, vocês não têm nada. Eles se achavam os tais. Sabe por quê que eles achavam assim? Porque eles achavam que os defeitos de fabricação que eles tinham, porque eles achavam que os pecados que eles tinham eram normais. Eles pensavam assim: todo mundo faz. Deixa eu te falar uma coisa: todo mundo aqui tem um negócio agarrado na gente, chama pecado. Deus não criou você para viver nisso não, isso foi uma escolha do ser humano lá atrás. Mas o pecado, ele nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, nós nos afastamos de Deus. E aí esses caras, com os pecados deles, eles falam assim: é normal, todo mundo faz. Eles não conseguiam ver os pecados que eles estavam cometendo. Eles não conseguiam ver que eles eram uma igreja vivendo igual ao mundo. Autocomplacência. Em último lugar, eu queria dizer para você como é que a gente transforma essa apatia em paixão novamente. O versículo 19 diz algo muito forte. Ele diz assim, ó: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. A todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Hoje você precisa se arrepender de não estar vivendo uma vida entregue, apaixonada pelo Senhor. Hoje você precisa dizer assim: hoje eu vou conhecer uns Cazuzas, uns Maicos, uns Joãos, umas Marias, uns Lucas, uns Antônios, uns Pedros, umas Biancas, Brunas, não importa, eu vou conhecer, eu vou testemunhar desse Deus que eu conheci, que mudou a minha vida. Eu vou apresentar esse Deus para eles. Irmãos, nós precisamos nos arrepender. A Bíblia diz no versículo 19: compres ouro refinado pelo fogo, ou seja, coisa espiritual, coisa valiosa. E continua dizendo: tenha vestiduras brancas. Ou seja, deixa o teu passado, deixa o teu pecado, deixa a tua letargia, busque ao Senhor. E agora, há uma promessa para aquele que se arrepende diante de Deus. E a promessa está no versículo 21. Eu quero terminar aqui. Diz assim, o versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você consegue imaginar essa cena comigo? Já teve a oportunidade de pegar uma criança assim, que já consegue um pouco, uma criança de 1 ano e meio mais ou menos? Você pega a criança assim, aí se você está sentado aqui, o seu filho ele vem correndo para você e ele começa a te escalar, não é assim? E ele vai tentando escalar você.
E aí você vai dizendo assim, não, peraí. Ele vai tentando escalar você, ele vai tentando pular em cima de você. Tem uma hora que parece um macaquinho em cima de você. Quando eu imaginei essa cena aqui, eu falei, rapaz, eu acho que eu vou fazer igualzinho com Jesus quando chegar lá. Eu acho que quando eu chegar lá, que eu olhar aquele trono lá, eu vou agarrar Jesus assim, gente. Eu vou agarrar Ele. Eu vou segurar nele assim. E eu acho que eu vou me enrolar assim com a roupa dele em mim. E eu disse de manhã, eu acho que eu vou querer sentir assim o cheiro do cabelo dele. Eu vou agarrar ele assim e vou falar, Jesus, agora o Senhor se vira. Eu vou falar assim, eu não acho que ele vai me chamar de Eduardo não, acho que ele vai falar assim, ô Dudu. Eu vou falar assim, ô Dudu, mas você já me deu uns 400 beijos. Eu falei, e tem uma fila que eu falo assim, ô Senhor, no presente, o Senhor dá seu jeito aí. Que o Senhor disse que o Senhor daria para nós o direito de estar contigo no trono. E eu não vou sair daqui não, eu vou agarrar o Senhor assim e não quero saber. Eu acho que quando eu chegar lá eu vou dizer para Ele, Senhor, o Senhor sofreu tanto por mim, eu tão vacilão. O Senhor morreu uma morte terrível por alguém tão pecador como eu. O Senhor aguentou uns pregos na sua mão de uns 18 centímetros, irmão, nos seus pés. Que cena terrível. A crucificação é uma coisa terrível, porque o cara é preso pelos pregos, irmão, nas pernas e nos braços. E aí o cara começa a tentar compensar, porque ele está se segurando aqui, irmão, ele está preso, que prende ele é prego. Aí tem uma hora que o braço cansa, aí ele solta e começa a fazer peso na perna, e esse peso começa a dar um negócio chamado cãibra. Você já sentiu isso na sua vida, cãibra? Já? É bom ou é ruim isso, irmão? Aí o cara, ele tenta compensar, ele começa a sentir aquela cãibra, ele começa agora a tentar compensar no braço, mas é uma dor terrível. É uma dor terrível que eu não sei se você sabe, mas as pessoas que eram crucificadas, tinha um momento que elas chegavam num estágio de loucura. Tinha um momento que a pessoa chegava numa parte dela ficar com loucura, era tanta dor que ela ficava em estado de loucura. E as pessoas que estavam vendo aquilo ali sentiam compaixão, pena, e falavam assim, eu vou quebrar a perna dele para ele morrer logo. E aí eles foram fazendo isso e quebraram a perna de um, do outro. E quando chegou até Jesus, existia uma promessa na Bíblia, que nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. E aí quando eles chegaram até Jesus, eles falaram assim, acho que esse aqui morreu. Aí para eles atestarem se ele morreu, eles pegaram uma lança e furaram o lado de Jesus. Eu acho que quando eu chegar lá eu vou dizer para ele, Senhor, eu sou o teu filhinho, eu não vou sair daqui não. Eu vou ficar aqui agarrado no Senhor assim, porque eu sei que eu não merecia tudo que o Senhor me deu não. E eu sei que ainda que o meu amor seja imaturo, pela tua graça eu estou aqui. Agora eu vou ficar agarrado no Senhor, que nem um filhinho fica agarrado no pai. Ele diz, ao que vencer darei a chance de se assentar no meu trono. Você tem noção do quanto isso é forte? Você tem noção que tudo que você pode ter nessa vida é pouco? Porque um dia você vai estar naquele lugar, irmão, com Ele. Você vai ver as ruas de ouro. Você vai ver
Aquela cidade que diz que não tem sol porque não precisa, o rosto de Jesus ilumina tudo. Estaremos com Ele. Eu quero dizer para você que nenhuma dor dessa vida, nenhuma luta dessa vida será eterna. Toda dor dessa vida tem um prazo para acabar. Toda luta dessa vida tem prazo de validade. Todas as suas mazelas, tudo que você sofreu, todas as dores, você sofreu bullying, você foi abandonado, todas essas dores têm data para acabar. Porque Ele disse: ao que vencer, Ele vou permitir que sente comigo no meu trono. E é para lá que eu vou, e é para lá que você vai, em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo para concluir isso aqui. Versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa palavra não é para quem não tem Jesus não, tá? Ele está falando com a igreja de Laodiceia. Ele está dizendo assim: tem gente que está na igreja, mas não ceia comigo. Ceia quer dizer comunhão, vida íntima. Tem gente que está na igreja, mas não desfruta da minha presença. Tem gente que está na igreja, mas não desfruta do meu abraço, da minha companhia, do meu relacionamento. E ele continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Todo domingo a gente está anunciando aqui: eis que estou à porta e bato. Toda quarta-feira, toda a célula espalhada está dizendo por aí: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e mudar a vida dele. Minha pergunta para você hoje é: você tem servido a Deus com apatia ou com paixão? Eu quero fazer 2 orações com vocês hoje. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. A primeira oração que a gente vai fazer é uma oração que a gente vai pedir perdão a Deus agora por viver apático na presença dEle. Por viver na presença dEle como se a gente estivesse vivendo ou fazendo qualquer coisa da nossa vida. Essa primeira oração é para você falar assim: Senhor, eu quero viver o Teu reino intensamente. Eu quero que nesse momento você fale para o Senhor assim: Senhor, eu quero a partir de hoje ser cheio do Teu Espírito. Eu quero viver esse amor totalmente. Mas eu não vou ficar sem a Tua glória. Fala com Ele isso.